está de volta com mais um episódio e novamente vamos falar dele, do assunto do momento, do console mais falado da história da humanidade, talvez, dele, Nintendo Switch 2. Marcelo Vinícius, você é um tarifaço do Trump? Cara, eu sou uma pessoa... Como é o contrário de superfaturado? Subfaturado? Subfaturado. Eu sou um cara subfaturado. É mesmo? Eu não sei como isso entra no tarifaço, mas eu sinto que, pelo tanto que eu já contribuí pro pensamento vivo da humanidade, pelo tanto que eu já trabalhei na minha vida, era pra eu estar muito rico. Mas eu continuo ganhando abaixo de 5 dígitos, continuo morando de aluguel, então o que me pagam não é o que eu valho, é isso que eu quero dizer. Eu sou um gênio sem precedentes e era pra eu estar milionário. Entendi. E você, Tainá? Boa noite, Tainá. Você é uma tarifaça do Trump? Boa noite. Eu faço as palavras de Marcelo Vinícius as minhas. Também recebo menos de 5 dígitos e sou uma gênia não contemplada aí pelo universo. Entendi. Eu queria apenas ser herdeira. Queria ser o que eu mais critico, ser herdeira. Pô, meu sonho. Cara, eu fico muito impressionado quando eu vejo histórias de herdeiros que falam assim... Não, porque eu vou fazer minha própria jornada. Eu vou trabalhar e vou conseguir tudo com o meu próprio esforço. Ah, vai tomar no cu. Vai ser herdeiro, cara. Porra, caraca, tudo que as pessoas querem é não fazer nada na vida, ficar passeando, ficar viajando. Pô, aproveita, cara, que você pode fazer isso. Para de querer ser coach. Enfim. Uma pessoa que com certeza é a favor do tarifaço do Trump é um antigo chefe meu que eu não vou nomear, que na reunião de apresentação para a equipe do trabalho, ele teve a pachorra de falar que não era como nós, e ele achou que isso era um exemplo legal. Ele falou, gente, eu nunca trabalhei para outra pessoa. Antes de terminar o ensino médio, eu já tava empreendendo. Ou seja, herdeiro. E ele meteu essa carteirada. Com certeza ele é desses que acha que a tarifa do Trump vai resolver a crise da masculinidade. Entendi. Ele tá naquele negócio legendários? Cara, aí você me perdeu. Vocês já chegaram até aí? Eu só cheguei até a Liga Nerdola. Tem a ver? Não. Cara, eu recomendo a todos que pesquisem no TikTok. Eu acho que é legendários, alguma porra assim. É como você olhar pro abismo e o abismo olhar de volta pra você. Antes da gente falar de videogame, mas já falando de videogame, já que a gente tá falando sobre se valorizar, a gente tem que meter aqui a carteirada, hein, Cardoso? O final do episódio da semana passada, antes da Nintendo falar sobre adiamento de pré-venda e o escambau, o que nós estávamos falando aqui mesmo? Gente... Mano, é impressionante, Marcelo. Sabe por que eu fico puto? A Tainá não tava aqui semana passada. Tainá, semana passada a gente falou assim, gente, vocês têm que entender que o mundo, que tudo que acontece no planeta afetam as coisas que a gente gosta também, então afetam os videogames. Então, assim, com certeza esse tarifaço do Trump vai afetar as vendas do Nintendo Switch 2, vai afetar, talvez, a pré-venda do console. E o que aconteceu um dia depois, Marcelo? Literalmente um dia depois, o final do episódio virou uma profecia. Mais uma vez o Up, né, escrevendo o futuro. Exatamente. Mas a gente não fica aqui falando que a gente é insider, entendeu? Porque a gente só usa o bom senso. E aí, a gente vai comentar do ponto de vista de analistas, de grandes especialistas da área, e vem gente no Blue Sky e fala, você tá passando pano, é claro que o nintendista... Gente, a gente trabalha com fatos, a gente trabalha com dados, a gente tá trazendo informação e ainda é rechaçado online, é inacreditável. Ah, mano, o gamer, ele quer ouvir o que ele quer ouvir, esse que é o problema. Tipo assim, ele quer ouvir que... Ah, Nintendo é malvada, e não sei o quê. Mano, enfim. Mas, Marcelo, eu quero falar de pessoas que não são malvadas, que somos nós, né? Nós somos pessoas muito boazinhas e que usa sempre bom senso aqui. E para que a gente continue utilizando bom senso, não utilize baits e não fale que a gente vai salvar a indústria de games aqui do Brasil, você tem que fazer o quê, Marcelo? Tem que contribuir com este podcast que te traz informações antes mesmo delas acontecerem. Em que outro espaço que um serviço agrega tanto valor? Você pode ouvir o Up e no seu grupo de amigos, na escola, na faculdade, falar o que você ouviu como se fosse ideia sua e na semana seguinte vão falar, nossa, o cara manja mesmo, hein? Exatamente. E olha aí, isso tem evidentemente valor agregado que não se sustenta de graça. A gente precisa da Genkidama, da nossa comunidade, para seguir em atividade no endereço orelo.cc/up-podcast. Dessa vez eu acertei. Boa, moleque. Isso aí, tá aprendendo. Demorou só 3 anos, né? Tá indo bem. E eu tenho uma novidade legal pra quem já apoia e pra quem, porventura, vai apoiar o nosso podcast. É o seguinte, agora a Orelo tem uma integração
relação com o Telegram. E pra quem já conhece, pra quem já é apoiador há muito tempo, sabe que a gente tem o nosso grupo secreto lá do Telegram, que é um grupo exclusivo só para apoiadores. E aí eu quero passar uma dica pra você que já assina e pra você que vai assinar. Muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, pô, como é que eu entro no grupo? Como é que eu entro no grupo? Bom, a Aurelo pensou nisso e agora ela fez uma solução pra isso, pra vocês não terem que ficarem perguntando como é que entra no grupo e só ser feliz, só apoiar e você já tá lá automaticamente. É o seguinte, vocês têm que entrar lá no painel de vocês na Aurelo, lá na parte aurelo.cc/podcast, e aí você vai clicar em grupos e em seguida você vai conectar o seu Telegram na Aurelo. A partir do momento que você conectar seu Telegram, automaticamente você já entra no grupo sem você fazer mais nada. Você só tem que conectar o Telegram lá na Aurelo. Não é maneiro? Pô, muito foda, né? Eu achei extremamente útil pros dois lados. E sigam os passos do Cardoso, sigam os passos do EPI pra estar atentos ao que acontece no nosso grupo secreto, que tem cerveja rolando, tem fofoca rolando, tem informação rolando, então não deixem de entrar lá. É isso aí. Eu queria só deixar um último recado. Gente, meu PC ele tava todo ferrado, né? Eu tava cheio de problema no meu computador não estava funcionando, estava tudo sujo, nojento, tava assim, deprimente, juro pra você. E aí, eu conheci a galera da Romana Tech, que é uma galera que faz manutenção e manutenção preventiva de computador, isso é muito importante. Então, por favor, faça a manutenção preventiva do computador de vocês, antes que ele dê merda, assim como deu o meu, que deu um monte de problema. E, cara, eles deixaram meu computador lindo, maravilhoso, com todos os LEDs funcionando, coisa que eu não sabia fazer. E meu computador tá aqui, ó, lindo, e estou conseguindo gravar esse podcast graças à galera da Romana Tech. E eu vou deixar o link do Instagram deles aí na descrição, e por favor, segue eles lá e comenta assim, ó, vim pelo Up, na primeira postagem. Fechou? Vamos pro papo, então? Bora pro papo, que é um assunto relacionado, hein? O grupo secreto ajudou a pautar esse episódio. Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes disso, Zabuzeta, puxa o tururu com trilha branca aí, porque agora o Spotify tá acabando com a nossa existência, deletando nossos episódios. Cara, puxa o tururu com a menina do Lo-Fi Hip Hop, que ali é tudo copyleft. Não inventa não, Marcelo. Aí daqui a pouco a gente toma ban aí da menina e, pô, vai ficar difícil. Gente, passou a Nintendo Direct e muita coisa aconteceu. Inclusive, muita coisa que a gente falou aqui, como o Marcelo estava falando. E, cara, assim, como é que foi, Tainá, a repercussão do console? Porque eu senti que teve muita gente que amou, muita gente que odiou por causa do preço. Como é que você percebeu essa percepção da galera em relação ao Switch 2? Eu tive essa mesma percepção que você, assim, eu senti que o pessoal gostou do que viu, mas assim que viu que ia custar $150 a mais, ficou meio... Assim, tudo que é muito caro acaba ficando um pouco feio. E então, acho que foi meio que misto, assim. Eu sinto que as pessoas gostaram do que elas viram de novo e que é até mais do que acho que as pessoas esperavam, que eles anunciaram. Só que, ao mesmo tempo, pô, gamer brasileiro sempre se ferra com o preço. Videogame é um hobby muito caro. Então, o preço sempre dá aquela desanimada, assim. Mas eu sinto que foi misto, assim. Eu vejo muitas reclamações de preço, não só do Switch 2, mas também de jogo, né? Porque vai aumentar $10 no Mario Kart World, então já pensando em taxação de imposto e vindo pra cá, a gente já fica bem pessimista, que vai chegar muito caro. Sinto que tá misto e o pessoal tá meio aqui na expectativa pra ver qual o preço, né, de quando chegar aqui. E eu confesso que eu tô nessa também. Eu tava, né, no evento de teste do Switch 2 em Nova York, tudo que eu vi lá achei muito massa, só que quando eu vi o preço eu fiquei um pouco desanimada. Eu tive essa reação mesmo, então eu tô curiosa pra saber quanto que vai chegar aqui, porque é a parte mais importante, né, basicamente. Eu acho que aqui vai chegar daquele jeito e eu não sei se chega no lançamento, depois de tudo que aconteceu no planeta nesses últimos dias aí. Pois é. Marcelo, como é que você sentiu a recepção do público em relação ao Switch 2? Primeiro que eu adorei o evento, né? A gente falou disso semana passada. Gostei das coisas que a gente vai comentar aqui também, né? Porque teve muito gameplay, muita notícia extra. O lance do preço, ele rouba as manchetes, primeiro porque qualquer aumento de preço de qualquer coisa é revoltante pro consumidor que, convenhamos, já tá na merda independente de qualquer coisa. Eu acho que a frustração com o papo do Switch, com o Switch 2 ou com a Nintendo ou com videogames em geral, ela tá na ponta do iceberg de uma frustração geral de, velho, não só no Brasil, globalmente falando, todo mundo sacou que meio que os próximos anos não vão ser fáceis, nada fáceis assim, né? Eu fiquei um pouco frustrado, porque eu acho que tinha muita coisa legal ali acontecendo para além do lance de indústria e mercado, pensando no lado arte dos videogames. Eu acho que muita coisa muito legal foi mostrada, ficou ofuscada por isso, mas eu acabei vendo o copo meio cheio, Cardoso. Eu prefiro as pessoas caindo na porrada e xingando um monte por causa de preço, porque isso abafou
outros debates, tipo vagabundo reclamando de pronome neutro e lacração e esse tipo de coisa. Então, até o lance desse debate sobre preço acabou me deixando mais leve. Primeiro que é uma revolta universal, ela não tem lado. Esteja tanto a Liga Nerdola quanto o Partido Comunista tão putos com o preço. E segundo que eu acho que é um assunto bem menos tóxico do que o tipo de debate que tem rolado com videogames. Então, acabei achando bom. Eu acho que a Nintendo devia, quando voltar a falar de lacração e protagonista mulher e negritude nos games, eu acho que tem que lançar um Zelda 120. E aí muda o assunto de novo. Mas eu acho que ninguém aguenta mais, né? Essas discussões também, né? Tipo assim, nem a galera mais insuportável tá aguentando mais essas discussões, né? Dessa galera chapéu de alumínio. E eu também acho que deu um choque de realidade, né? É o que a gente tava falando semana passada. Videogame não existe num vácuo isolado, numa bolha fora da realidade. Tipo, videogame é parte do mundo, parte da sociedade, parte da cultura e parte da política, ora vejam. E foi exatamente o que eu falei quando eu falei sobre preço. E a galera ficou revoltada no Blue Sky. Falando... Não, você tá passando pano, que não sei o quê, que popó, Nintendista. Nintendista safado. E eu literalmente falando assim, gente, isso é só a realidade. Se vocês tinham uma expectativa de que fosse diferente disso, vocês não estão vivendo o mesmo mundo que eu. Não é possível. Porque, tipo assim, se eu vou numa porra do mercado e eu não consigo comprar um azeite, você acha que eu vou me preocupar com o preço do Nintendo Switch? Tá ligado? Cara, tem isso também. Financeiramente, eu ando tão na merda que não fez diferença pra mim o preço do Switch, porque eu não ia ter como comprar de toda forma. Então, pra mim é o mesmo. E eu ia ver jogos legais de séries que eu amo e gameplays inéditos. Eu vi isso e sobre o valor, cara, se fosse o mesmo valor do Switch 1, eu também não ia comprar no lançamento. Sim, pois é. Bom, mas seguindo um pouco disso, assim, a gente teve nos dias seguintes da Direct, né, nos 2 dias seguintes, a gente teve uma verdadeira maratona das Three Houses, né? Como é que foi isso, Tainá? Como é que foi pra você? Você conseguiu assistir? Não, na verdade eu não acompanhei nada dos Treehouse, porque assim, essa viagem que eu fiz pro Switch 2 foi a viagem mais cansativa que eu já fiz a trabalho, e quando eu voltei acho que na sexta, e eu só hibernei assim durante todo o final de semana, e aí eu acabei não acompanhando nada do Treehouse. É porque assim, só explicando por cima, eu cheguei lá em um dia em Nova York, no dia seguinte já era o evento, começou às 7 horas da manhã, e eu só saí 6 horas da tarde. Meu Deus. Ainda me enfiei no hotel pra fazer todo o conteúdo, e fiquei até 2 horas da manhã pra fazer tudo, porque o embargo caía no dia seguinte às 9 da manhã. Nossa. Foi muito cansativo, foi muito corrido, e sério, eu nunca fiquei tão cansada antes numa viagem a trabalho assim, mas valeu a pena. E olha que você já foi pro Japão, né? Então, sim, porra. sim. É que geralmente, até dando uma informação de bastidores, geralmente quando tem essa viagem de press trip, geralmente o embargo ele é folgado, geralmente é uma semana depois, já chegou a ser um mês já depois, então geralmente é tranquilo. E daí quando apareceu essa viagem e foi confirmado que eu ia e eu vi o embargo no dia seguinte, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. E então eu já sabia que ia ser corrido e puxado, mas nossa, sério, eu fiquei muito cansada. E acabei não vendo nada dos Treehouse depois. Marcelo, você acompanhou o Treehouse? Cara, eu vi trechos pra estar minimamente na mesma página das novidades, porque apesar de tudo continua sendo meu trabalho. Mas, por exemplo, alguns jogos eu dei uma geral no que saiu depois nos veículos sobre as novidades, em vez de ver 20 minutos a fio, sei lá, eu não sei o que eu vou ganhar essa altura vendo a introdução inteira de Metroid Prime 4, em vez de descobrir isso jogando, sabe? Não é muito meu esquema. 20 minutos, Marcelo? O primeiro durou umas 4 horas, cara. O primeiro Treehouse. Não, só o de Metroid. eu digo. Porra, eu assisti todos, o conteúdo todo, assim. Eu tenho várias coisas pra falar, assim. Eu acho que, primeiro, o formato é legal, mas eu ainda acho que, tipo, 4 horas é muita coisa. Depois de um tempo fica meio difícil de acompanhar. Eu gosto muito do formato de, tipo, cara, a gente vai sentar aqui e vai mostrar na prática de como é que funcionam esses jogos. Eu acho que poucas empresas fazem isso com seus jogos. Tipo, literalmente uma galera pegando, abrindo e jogando o jogo ali na sua frente durante um tampão. Eu acho isso muito legal, porque, assim, a gente vive uma era de anúncios com CGI e é isso, né? Tipo assim, você só vai ver o jogo depois de muito tempo. Eu achei muito interessante eles anunciarem os jogos e no dia seguinte já tá mostrando gameplay dos jogos, assim. Eu acho que eles mostraram muito do Mario Kart, porque, tipo, já vai ter o Mario Kart Direct, então pra que mostrar tanto do Mario Kart, assim? Mas tudo que mostrou eu achei super legal, eu achei o modo de mundo aberto lá muito
muito maneiro. Achei que o jogo tá lindo. Eu adorei o modo Knockout, né? Que é o modo meio Battle Royale das ideias. Tetris 99, né? É, sim, achei muito maneiro. Adorei o lance das roupinhas, que eles mostraram um pouco, mas dá pra ver que, tipo, vai ter várias. E aí o DK, cara, o Donkey Kong, cara, eu amei tudo que eles mostraram. Eu fico com uma vontade de jogar esse jogo. Tipo, o fato dele conseguir quebrar tudo, de você conseguir modificar a fase inteira, quebrando tudo, é muito maneiro. Tá com muito aquela vibe do Mario Odyssey, assim, daquele time da Nintendo fodão que fez o Mario Odyssey e tal. Então, eu fiquei muito hypado. E aí, a única coisa que eu não curti muito, assim, de como foi mostrado nessa Treehouse, e que eu vou até perguntar pra Tainá mais pra frente, é tipo assim, eu não achei legal a parada do mouse. Não me parece ergonômico, não me parece um mouse que eu gostaria de usar, tá ligado? Principalmente sentado no sofá, assim. É ok, é Nintendo querendo fazer as paradas diferentonas que eles sempre fazem e tal, mas não sei se é um negócio que eu vou querer usar muito, sabe? Então, eu tava tentando lembrar o nome do raio do estúdio, não lembro se é NPD ou de Mario Odyssey, porque a teoria do momento, a Nintendo parou de revelar quais são os estúdios por trás dos jogos, né? Inclusive eu acho isso uma grande bobeira, mas é 90% de certeza que são eles. Pô, até eu falei que eu não tava vendo muito dos jogos, né? Por exemplo, o Metroid Prime é o tipo de jogo que eu não vejo sentido em ficar vendo gameplay, porque eu comentei isso. Não foi aqui. Tava falando disso com o Tuba. Você já ouviu falar do Tuba? Que Metroid Prime é um jogo difícil de vender por vídeo. A sensação de jogar é o que mais pega, né? Mas o Donkey Kong, por mais que eu tentasse, eu não conseguia parar de assistir. É inacreditável aquilo. É muito foda. E eu sou um grande defensor do basquete cadeira de rodas. Você jogou esse, Tainá? Joguei. É que assim, o Cardoso tava falando do mouse, eu tava me segurando, mas eu me apaixonei pelo mouse. E um dos grandes motivos foi esse jogo de basquete em cadeira de rodas. Eu achei muito divertido. Extremamente divertido. Pra ter uma noção, no setup lá, eu tava muito frio, né, em Nova York. Aí sentei no setup e tal, pra jogar. E aí tava com, acho que umas 2 jaquetas. Aí eu lembro que eu joguei, sei lá, uns 2, 3 minutos e eu tive que tirar a jaqueta e ficar só de camiseta, porque eu já tava com um calor de tanto movimento que tem que fazer e você realmente fica muito vidrado naquilo ali, sabe? E, sério, eu achei fantástico. Mas tu fez numa mesa? Foi numa mesa e também testei na calça. E funcionou, os dois. Na calça funciona bem? Funciona bem, sim. Ah, legal, bom saber. Olha aí, Cardoso, você não é o atleta do ano? O que tem? Você não tá com relógio da Samsung que monitora a integridade da sua alma aí? Agora você pode usar isso no basquete de cadeira de rodas de robô. O relógio vai falar assim, cara, pelo amor de Deus, levanta daí, vai lá pra academia, por favor. É isso que ele vai falar. Mas bom, passada a Treehouse ali, a gente teve uma semana muito complicada pro mundo, que acabou afetando também o Nintendo Switch, né? Na semana passada, assim que a gente gravou o episódio, o Donald Trump, o laranjão desgraçado, ele anunciou umas tarifas, né? E aí tinha uma tarifa enorme pra China, mas também tinha uma tarifa enorme, exorbitante para o Vietnã. E como o Marcelo trouxe aqui na semana passada, boa parte da montagem do Nintendo Switch acontece no Vietnã, não é, Marcelo? Sim, eu sou um grande nome da geopolítica mundial, né? Não tem como. É verdade. E aí, cara, saiu uma matéria no The Verge que fazia umas contas ali, umas contas de padaria ali, só pra saber quanto seria o Nintendo Switch 2 com esses valores, já com essas taxas, né? E aí sairia cerca de $620. E aí o que a Nintendo fez? Cancelou a pré-venda do Nintendo Switch nos Estados Unidos e no Canadá. Imagino que eles tenham cancelado no Canadá também, porque eles saem da mesma... Tipo, eles são importados pra Nintendo of America, eles devem sair ali dos Estados Unidos e irem pro Canadá, né? Pô, assim, achei uma loucura isso ter acontecido. A pré-venda continuou acontecendo tanto na Europa quanto no Japão e em outros países, mas nos Estados Unidos em si, até o momento, dia 10/4 de 2025, o videogame ainda não está sendo vendido na pré-venda nos Estados Unidos. Tainá, você acha que eles teriam que aumentar o preço do console? Você acha que a Nintendo panicou? O que você achou disso aí? Cara, pra ter cancelado a pré-venda, com certeza vai ter alteração de preço, né? Eu acho que eles devem estar, provavelmente, trabalhando em bastidores pra ver de quanto que vai ter esse aumento, pra eles realmente colocarem em pré-venda e, né, o pessoal já fazer as encomendas e tudo mais. O plot twist é que hoje, exatamente hoje, 10/4, o Trump voltou atrás, cancelou todas as tarifas pra todos os países, deixando um fixo de 10%
só de tarifa. Ou seja, talvez o Switch tenha um aumento de 10% no valor oficial, que era de $450. E ele só aumentou pra China. A China tá com tipo 120 blaus% de taxa e o resto ele fixou em 10%. Pra você ver como a galera fala do taxar, de Lula 3, do vagabundo do Alckmin e tal, a nossa política externa funcionou nessa daí. Não que eu seja governista, mas o mínimo de taxa que esse laranjão desgraçado deu, que era 10%, já era do Brasil. Sim. Brasil, ziu. A gente tava no preju, mas no lucro ainda assim. Então assim, é porque tá muito difícil da gente prever. Eu previ alguma coisa, assim, porque o Donald Trump, ele tá completamente maluco, ele tá todo dia mudando de ideia. Então assim, a princípio, hoje, eu acho que muito em breve, se permanecer esses 10%, talvez a pré-venda volte nos Estados Unidos e Canadá com um acréscimo de valor. Então eu acho que ele vai sair mais caro do que estava planejado. E é maluquice, cara, isso, porque no evento lá, tava estampado pra todo lado, que era $450. Ah, é? Aham, tava todo quanto é lado tava estampado, que era $450. Incrível, porque pro público não tava estampado em lugar nenhum, que era $450. Cara, isso era informação básica que devia estar no direct e não tava. Sim. Exatamente. Um comentário completamente tonto, mas é impressionante como o Tiririca tava errado, né? Pior do que tá, pode muito bem ficar, porque a gente já tava triste com o preço base oficial antes de tudo isso, né? Cara, imagina, daqui a pouco tá vendendo a $550 o bundle. Loucura. Mas bom, a gente já falou bastante aí do evento da Tainá, a Tainá falando do evento, mas vamos parar para falar sobre isso, porque isso é muito importante, porque uma integrante do Up foi a trabalho até o Nova York para testar o Nintendo Switch 2 e a nossa audiência está fervorosa, querendo saber como é que foi isso. E a gente também, né, Marcelo? Então, Thay, conta aí, como é que foi esse evento, como é que foi esse convite? Você foi pelo Jovem Nerd, não foi? Isso, basicamente o Jovem Nerd foi convidado e eu fui escolhida como uma representante pra ir lá fazer a cobertura desse evento. Legal. E como eu já dei, né, uma palhinha de que foi extremamente cansativo, também valeu muito a pena, assim. Eu cresci com Nintendo, então participar aí de um evento sobre provavelmente o lançamento mais importante deles em 10 anos foi uma parada bem maluca, assim, pra mim. Mas, né, como foi o evento e tudo mais, eu fiquei até surpresa como ele aconteceu, porque, assim, quando falaram que a gente ia testar o Switch 2, eles só falaram isso, teste do Switch 2. Eu não sabia que ia ter Metroid, que ia ter o novo Donkey Kong, que ia ter uma caralhada de jogo lá pra testar. Isso foi literalmente tudo na hora, assim. Uhum. E lá a estrutura do evento parecia um pavilhão de BGS, assim, um pavilhão de feira. Eles já montaram porque nos dias seguintes eles iam abrir pro público, né? A gente entrou um dia antes, basicamente. A imprensa em si. Ah, é no mesmo ambiente onde vai rolar os testes, isso. então. Basicamente Pode isso. crer. No meu dia era o dia do Direct, que a imprensa pôde entrar um dia antes. E aí a imprensa toda se reuniu numa salinha lá, e a gente assistiu o Direct, e eu achei muito engraçado que, assim, a reação das pessoas no Direct, da imprensa no caso, não achei que foi tão empolgante quanto eu tava esperando, assim. Eu acho que o pessoal tava esperando... Jura? Eu acho que o pessoal tava esperando um Zelda, um Mario 3D, e eu acho que o pessoal saiu um pouco decepcionado, assim, no geral. Caramba. Tanto que os anúncios que mais, assim, a galera vibrou e tal, foi no comecinho do Mario Kart, quando mostrou o grind, mostrou a vaquinha e tal. Depois, quando anunciou que ia ter o GameCube, né, os jogos no Switch Online. E por último, que eu acho mais engraçado, foi nos 4 segundos do Silk Song. Porque foi naquele apanhadão no final do Direct. Uhum. E assim, a gente tava numa sala e foi meio montado na improvisação ali. Era cadeira atrás de cadeira, várias fileiras, assim. Então, a partir da segunda, terceira fileira, você já assistiu o Direct entre as cabeças das pessoas que estavam na sua frente. Nossa, que merda. Na hora que apareceu o Silk Song, tava todo mundo esticando a cabeça, levantando, quase caindo da cadeira pra ver a data embaixo, pra ver se parecia a data de lançamento. Aí todo mundo começou a rir, né? Tipo, olhando um pro outro, assim, todo mundo começou a rir. Foi literalmente o momento que a galera mais reagiu, assim, no Direct. Pô, que doideira. Aqui em casa eu tava que nem um maluco, em pé na frente da televisão chorando e agradecendo a Deus. Então, lá eu senti, assim, que foi meu ano. Eu tenho a impressão que é meio cultural também. Parece que em outros países, ainda mais dependendo do tipo de veículo, do tipo de cobertura, o pessoal vive meio em Nárnia, assim, né? Pô, amigo, não é muito bem assim, não. Nos eventos internacionais que eu fui, tipo, Summer Game Fest, The Game Awards e tal, sempre teve uma galera, tipo, comemorando, torcendo, gritando e tal. É esquisito, eu digo mais pela linha editorial de alguns sites, que é bem menos uma visão, sei lá, igual, é impraticável um Zelda
toda tá apresentável antes de 2027, assim. E olhe lá. Mas dependendo do veículo, dependendo da pessoa, a galera realmente acha que já dá pra mostrar o que vem depois de Tears of the Kingdom. E tem alguns sites, o Kotaku recente é meio assim, que é uma linha editorial muito da visão do fã e menos de uma visão de análise de indústria e coisa assim, sabe? Mas tá aí, qual é o seu veredito, principalmente assim, sobre a Direct, antes da gente falar do console e do resto do evento, assim, qual foi o clima pra você? Então, eu curti, eu achei que no geral foi muito positivo, o novo Donkey Kong acho que foi um dos anúncios que eu mais gostei, eu também tava esperando muito os jogos do GameCube, eles mostraram muito do Mario Kart, que eu tava muito curiosa, e eu achei que o saldo foi positivo, eu acho que eu não achei assim incrível, uau. Eu tinha quase certeza que eles iam anunciar um novo Animal Crossing ou alguma coisa do tipo, e não rolou também, então eu senti que, não sei se foi pelo ambiente também em si, lá, que a galera tava meio morna, mas eu senti que foi bom, mas acho que faltou uns anúncios assim, mais pra galera dar uma surtada, assim. Mas não diria que foi um direct ruim. Mas não te deu nenhum momento em que você pensou em dar um gritinho ou deu aquela levantada de bunda leve, assim? Você viu que ninguém tava embarcando, você... No Silk Song. Eu fui uma das pessoas que quase caiu da cadeira pra enxergar a tela. Que pena que a Thay não tava num evento desses no outro Direct, o de Switch 1, porque aquela hora do Tomodachi Life era muito Animal Crossing no começo, né? Nossa. Eu fico imaginando como seria a reação. E aí depois, E uma coisa aleatória também, no evento lá tinha tanto a imprensa latina, que tinha pessoal do Brasil, pessoal do Chile, da Argentina não tinha. Tinha mais outro país que eu esqueci agora. Peço perdão aí, meus amigos latinos. Mas também tinha a imprensa estadunidense. Tanto que na minha frente tava o Jason Schreier, e o cara não mexeu um músculo durante o direct inteiro. Ele ainda não se animou com nada. Esse aí já tá morto por dentro, né? Ele com certeza já deve saber 200 mil podres de cada um dos jogos que foram mostrados lá. Não, ele já devia estar sabendo até o que ia ser mostrado. Exatamente. Mas assim, eu senti que a galera latina foi a que mais se animou na hora, e os estadunidenses ficaram mais quietos, assim. Mas aí a gente vê por que nós latinos-americanos somos muito melhores do que os estadunidenses. Né? Nossa, com certeza. Mas aí, uma pergunta importante, tá aí. Diga. Tu pegou algum brinde? Teve algum brinde legal? Então, teve brinde. Foi basicamente uma mochila do Switch 2, uma mochila imensa, um caderninho e um adesivo. Foi esses os brindes. Que legal. Fraco, hein? Um estojo, né? Eu ia falar um penal, mas acho que vocês não falam penal, né? Porra! Penal, eu nunca ouvi falar. É estojo. Mas os caras estão basicamente te dando um kit de volta às aulas, então, né? Sim, mas eu vi que o pessoal público que foi só ganhou a mochila e o adesivo, não ganhou o estojo e o caderno. Mas o público tava ganhando coisa também? Sim, eu vi que o público ganhou também. Legal. Mas era enquanto durarem os estoques. Então, se pá, quem foi no último dia, nos últimos horários, acabou não pegando. Certeza que no eBay já deve estar vendendo caríssimo já. Sim. Cara, eu tô de cara. Eu fui apresentar o Up no evento de divulgação dos planos latino-americanos de Ragnarok Online e eles me deram um porém de pelúcia gigante, velho. O mínimo que a Nintendo tinha que fazer era dar a vaquinha do Mario Kart de pelúcia com 1,5 metro de altura, assim. Nossa, se desse isso, eu compraria o Switch até se custasse. Brincadeira, não faria isso. Mas, pô, a vaquinha, ela conquistou meu coração. Eu só joguei com ela, inclusive, nos testes. Falei pra vocês, já achei aqui, ó. Nintendo Switch 2 Experience Backpack. $162. Aí, tá aí. Um pé de meio. Vou criar uma conta no eBay aqui rapidinho, gente, já volto. Nossa, tem um monte vendendo aqui no eBay, incrível. Pô, tem um cara vendendo a $1.000, ele é maluco, né? Caraca, que isso, mano? Eu tenho uma curiosidade, uma curiosidade logística. Eu acho que muita gente que ouve, não só o Up, né, quem acompanha jornalismo de games, fica imaginando como é participar dessas coisas. E o lugar onde vocês assistiram o Direct era no hotel que você ficou, não tinha nada a ver. Você ficou no hotel e de lá você ia pra um stand, pra um galpão, assim. A gente ficou num hotel que era uns 10 minutinhos de caminhada. E aí, basicamente, todo mundo tinha que se encontrar no lobby do hotel às 7 da manhã. Jesus. E aí levaram a gente pro prédio que ia rolar, né? Porque não foi na loja, né? Porque a loja não pode parar e tem o Direct transmitido lá também e tal. E aí era num prédio próximo da loja, assim. Uhum. A gente foi lá, daí tinha um café lá que eles deram pra gente. E a gente ficou esperando até dar 9 horas, que era o horário que ia começar o Direct lá em Nova York, né? Aí depois
a gente foi assistir na telão, só que daí eles não deixaram tirar foto nem gravar vídeo dessa área que a gente assistiu o Direct. O que eu achei muito triste, porque eu queria muito gravar a reação das pessoas e tal. Mas depois disso, do Direct, eles dividiram a gente em grupos. Daí, basicamente, os latinos tinham uma pulseira com uma cor diferente dos estadunidenses. Caraca! Eles foram primeiro pra entrar pra testar. E daí, deu acho que uns 20 minutos e deixaram a gente entrar também. Meio que pra controlar o fluxo ali, mas depois lá dentro, meio que você podia ficar lá à vontade até 6 horas da tarde. Só que a imprensa sempre tem entrevista, tem outros appointments e tudo mais. Então, a gente seguia muito à risca o assessor que tava acompanhando a gente. Além de ser dividido em grupo, a gente tinha que seguir as orientações dele. Depois do Direct, a gente ficou esperando e tal. Depois a gente entrou, e daí era dividido em várias áreas, né? O evento. O primeiro era uma área que tinha exposto todas as coisas do Switch 2 ali, tipo ele no modo portátil, ele na dock, o Pro Controller, os volantes do Mario Kart, basicamente todos os periféricos ali, dos acessórios e tal. E aí do outro lado dessa sala tinha o Switch 2 no portátil pra você poder pegar ele, tirar foto, fazer comparação. Ele desligado, né, no caso. Ver como ele é em design, né, em termos de aparência ali e tudo mais. Ah, você não podia pegar nele ligado? Não. Esse stand específico não, ele era desligado. Aí depois quando você passava dessa área, era a área do Mario Kart. Aí você podia jogar uma partida no portátil, aí você realmente jogava a primeira vez no portátil, uma partida de Mario Kart World. E logo em seguida, outra partida, só que na dock. Aí, beleza, essa é a primeira parte que você realmente joga. Aí depois você vai pra próxima parte em que você testa aquele modo Battle Royale do Mario Kart, que é online, né? Que inclusive é super divertido, nossa, eu amei. E você joga ele só na dock, você não joga no portátil. Aí essa é a segunda área que também é focada no Mario Kart. Aí, por fim, tem a última área que tem vários stands, que é literalmente um pavilhão de feira, porque é um stand do lado do outro com jogos diferentes. Então ele tinha Hades 2, tinha os jogos do GameCube pra você testar, tinha o Dragon Drive, tinha o Metroid, tinha Cyberpunk. Então tinha vários stands e você ficava livre nessa área e você podia testar o que você quisesse. Tinha o Mario Party também, né, com os novos minigames lá que usa o Game Chat e tal. Então você ficava livre nessa área. Que legal. E aí a gente, como imprensa, seguia muito o assessor, então nosso tempo não era totalmente livre ali dentro. Eu tive algumas horas nessa área, só que aí tive que sair pra fazer entrevista e tudo mais. Aí uma coisa que eu esqueci rapidão, depois dessa área com vários stands, tinha uma área só do Donkey Kong, que daí você jogava ele por último. Aí quando você ia sair, a galera cortava a sua pulseirinha pra você pegar os brindes. Meu Deus. sim, pra você não entrar de novo, né? Mas, como eu falei, a gente seguia muito o assessor, eu tive um tempo nessa área e tudo mais, e aí eu tinha uma entrevista. E aí tive que sair da área, fui com o assessor e tal, fiz a entrevista e tive que almoçar. Inclusive, uma curiosidade aleatória. Eu tinha entrevista logo depois de fazer esses testes. Então, meu horário de almoço sumiu, morreu. E tinha comida lá, só que tinha um horário pra comida estar disponível. Só que era bem no meu horário de entrevista. Porra. Então, quando eu saí da entrevista, eles estavam recolhendo a comida. Aí e eu falei, foda. Não vou poder almoçar, que legal. Qual que era a comida? Não sei, amigo. Estavam tirando. Ela acabou de falar que passou fome. A Nintendo fez ela passar fome pra poder fazer a entrevista e tu tá perguntando pra ela qual que era a comida. Pô, eu fiquei muito triste, porque... Cara, é que eu imagino que você vai em Nova York, tá aqui o super almoço, um hot dog secos. Eu nunca fui pra Nova York, eu tô totalmente guiado por estereótipo. Não, mas os Estados Unidos é assim, quando eu vou pra lá, eu só como porcaria, e aí quando chego no Brasil, eu tenho que fazer um detox, um arroz e feijão básico ali pra tirar aquelas impurezas do meu corpo. Sim. Teve uma vez que eu e a Tainá, a gente foi no restaurante brasileiro. Sim. Caraca, era muito gostosa a comida, mas a gente se arrependeu muito, que era muito caro, mano. Sim. Não, mas a gente não aguentava mais comida de Estados Unidos. Pô, tava foda. Mas daí os assessores da Nintendo viram minha situação e aí eles deixaram eu ir num Five Guys próximo da Nintendo e eu almocei. E aí eu comi. Bom, fui salva pela Nintendo ainda. E aí eu pude voltar e ficar com esse tempinho livre entre aspas, né, até 6 horas pra poder testar o que eu quisesse. E aí pude ficar mais umas 2 ou 3 horinhas ali, acho que foram 2 horas, pra testar o que eu quisesse também. Mas eu consegui basicamente jogar tudo, pelo menos uma demo de cada coisa. Só foi muito cansativo, assim. Eu odeio essa estética de pavilhão de feira. A iluminação muito escura, é muito barulho, tem coisas assim que você não consegue analisar nesse tipo de ambiente. Sim. E, pô, tudo tava com aquelas coisas anti-furto, sabe? Então, por exemplo, o mouse, quando a gente foi jogar do Dragon Drive, ele tinha aquela parada anti-furto que era muito pesado. Isso eu sinto que, sabe, meio que pegou ali muita gente que tava tentando jogar, deixava desconfortável o cabo em si, sabe? Sim. Tem vários detalhezinhos nesse tipo de evento que dá uma prejudicada na análise em si. Por exemplo, eu não consegui analisar tão bem o áudio de um portátil. Tava muito barulho, tava literalmente um pavilhão de feira. E foi até algo que eu comentei com outros jornalistas
meses depois, que pra imprensa eu gostaria, na verdade, que eles tivessem colocado o Switch 2 numa sala vazia, em silêncio, com uma luz branca, pra gente poder tirar foto e testar em paz. Porque eu achei que eles literalmente colocaram a imprensa na área que era pro público, assim. Por isso a análise, eu acho que algumas análises ficam mais no achismo também. Mas deu pra sentir a vibe geral do console, os acessórios e tudo mais. Foi muito divertido, que nem eu falei, até tirei a jaqueta pra jogar o Drag and Drive no fim. Nossa, eu gostei bastante. Mas essa foi a minha impressão geral do evento, assim. Eu curti muito, foi muito corrido. Só que eu sinto que pra imprensa em si podia ser menos barulho, num lugar mais iluminado. Porque, pô, tava literalmente todo mundo sofrendo pra tirar uma foto, fazer um vídeo bom com o Switch em mãos, assim, sabe? Tanto que você pega e vê foto e vídeo da galera que tava nesse evento e foi justamente pra fazer comparações de consoles, você vê que a iluminação tá terrível, assim. Tá muito ruim, tá cheio de reflexo e tudo mais. Porque esse era a estrutura do evento, não tinha muito o que fazer. E você basicamente foi no mesmo evento que o público foi 2 dias depois, né? Então é a mesma coisa. Sim, sim. Eu tenho uma pergunta pra fazer sobre a sua entrevista. Você pode falar sobre sim. que foi, com quem que foi? Foi com a Romina Whitlock. Na verdade, ela já bate ponto, né, na BGS, e muitos veículos brasileiros sempre entrevistam ela toda vez que ela vem pro Brasil. Ela é uma das porta-vozes da Nintendo da América Latina. E já entrevistei ela várias vezes, e então ela era uma das porta-vozes que estava disponíveis lá. Bati um papo com ela, falei sobre o lançamento. Ela falou que a Nintendo tá mirando pra um lançamento do Switch 2 no Brasil no primeiro final de semana. Eles planejam o mundo inteiro estar jogando o Switch 2 logo no primeiro final de semana. Se isso se concretizar, eu sinto que é uma vitória, né? Vai chegar basicamente na mesma semana de lançamento. Falei muito sobre o que a Nintendo quer, qual o objetivo principal da Nintendo com o Switch 2. E eu fiquei surpresa com a resposta dela, porque ela falou muito no sentido de que eles ainda querem mostrar que o Switch 1 é muito valioso, que ele é muito relevante. Eles não querem deixar o Switch 1 pra trás, apesar do 2 estar chegando no mercado e eles rotularem como, né, a experiência definitiva, mais atualizada, mais atual do Switch. Eles não querem deixar o Switch 1 pra trás, assim, eu senti muito isso na fala dela. Legal. Ela falou assim, pô, tem muito jogo, tem muito exclusivo, tem muita coisa especial no Switch 1 e eles não querem apagar isso, sabe? Conversei muito sobre localização de jogo também com ela. Eu acho muito engraçado que toda vez que eu vou entrevistar um porta-voz da Nintendo, quando eu falo de localização em português brasileiro, eles já ficam, tipo, acenando a cabeça, assim, porque eles já estão muito... Eles sabem já que eu vou perguntar isso. Sim, tanto que ela tinha já a lista ali de jogos que iam estar em português, e ela já tinha anotado e preparado, porque ela sabia que eu ia perguntar pra ela. Mas, basicamente foi isso. Foi um papo mais geralzão, assim, em questão de como eles estão vendo o console e tudo mais. E uma coisa também interessante que ela me falou, que eu achei meio ruim que, por exemplo, o Game Chat é uma novidade do Switch 2, e ele tem a opção de vídeo, né? Só que a câmera em si, ela é vendida à parte, ela não vem com o Switch 2. Eu achei isso meio ruim, porque é uma novidade do console, só que você precisa pagar um extra pra ter, né, o recurso, basicamente, um pedaço do recurso, no caso. E a resposta dela foi bem interessante, porque ela falou assim que, na verdade, qualquer câmera que tenha entrada USB-C funciona. Eu ia falar exatamente isso. Sim. Então você não precisa necessariamente comprar o do Switch 2. Porra! Ela falou que era mais um acessório pra dar o upgrade pra experiência. Tô muito no game, então, com a minha webcam. Então, ela focou mais nisso, assim, era muito pra Nintendo dar aquele toque da Nintendo na experiência do Game Chat. Tanto que depois eu vi que, uns 2 dias depois, eu vi que eles anunciaram uma câmera que era no formato da plantinha lá do Mario, né, da piranha. Da Rory, né, bonitinho. Então, daí eu entendi a resposta dela, assim, na hora. Oportunidade perdida da Nintendo, pelo design da Piranha Plant, e oportunidade perdida pela Rory, porque disseram que a resolução dessa câmera é bem pior que a oficial. O bom e velho, nem eu, nem tu. E outra coisa que eu lembrei agora que eu perguntei pra ela também, foi sobre o mouse, porque assim, a gente até vai comentar um pouquinho melhor depois, mas o mouse caiu muito bem pra minha mão, porque minha mão é pequena, só que muito quando eu tava jogando, eu fiquei pensando que talvez seja um pouco desconfortável pra quem tem mão grande. E aí eu perguntei pra ela se a Nintendo tem isso em mente e talvez queira lançar um acessório ou um Joy-Con que seja mais voltado, né, pro mouse, pra ser mais confortável, ter aquela ergonomia. E ela falou que não, que a Nintendo não tem plano disso. Ela ainda falou que... E ela ainda falou assim, tipo, mas talvez seja uma boa oportunidade, né, pra empresas parceiras. Pra você arrancar sua mão fora e botar a mão menor no lugar, tá ligado? Pô, que ódio. Eu acho que o principal jogo, além do Metroid, pra divulgar a tecnologia é o Drag and Drive, que é um jogo com temática de basquete. Aí imagina, não, vamos fazer uma campanha com o LeBron James, então. A mão dele é 10 vezes o tamanho do bagulho.
bagulho. Tá bom. Eu teria perguntado, mentira, eu não teria perguntado, mas eu fantasio com a oportunidade de um dia entrevistar alguém da Nintendo e perguntar a opinião dele sobre o samba enredo da Rosas de Ouro e o carro alegórico com os personagens da Nintendo, se eles autorizaram, como que foi isso daí. Aí tu vai fuder a escola de samba só pra fazer graça, entendi. Aí ela vai Tá me bom. pedir fotos, os contatos e vai mandar por e-mail de processos da Nintendo. Exatamente. A Nintendo processa desenvolvedor independente, eles não têm condição de mexer com advogado de bicheiro. É verdade. Bom, mas aí eu queria perguntar um pouco sobre o console em si. A gente mandou algumas perguntas lá pra galera do grupo secreto, então se você não assina o Up, você está perdendo essas oportunidades de fazer essas perguntas super importantes, inclusive sobre o Nintendo Switch 2. Mas, Tainá, eu quero falar um pouco sobre a tela. Tamanho, a tela, o peso do console. Como é que foi essa experiência pra você? Então, assim que naquela primeira área de teste que eu comentei que ele tava desligado, você podia pegar na mão e tudo mais, você já sente muita diferença dele no modo portátil. A tela é bem maior, assim, eu levei o meu OLED pra comparar, assim, na hora, e achei bem maior. Inclusive, ele ocupa toda a carcaça ali, né, do Switch 2. Ele não tem, por exemplo, aquele gapzinho que tem no Switch padrão, né? Uhum. Então ele pega literalmente tudo aquilo ali e ele é bem maior. Eu senti também que o material dele, dá pra você sentir, assim, é uma parada, assim, mais premium. Mais até que do OLED? Sim, sim. Por exemplo, a textura dele, em comparação com o OLED, que é o que eu mais uso. O OLED, às vezes, eu sinto que ele é muito liso e faz muito barulho, assim, os botões, eu sinto às vezes. E o Switch 2 já não, assim, apertando os botões, eles são mais silenciosos e tal, e você consegue sentir, assim, já no tátil, que é um material diferente, sabe? E o botão é pra criança ou é pra adulto já, agora no 2? Então, ele é maior que os botões do Switch 1, só que não tão maior. Eu senti, assim, que não é tão maior assim. Tem até uma imagem que eu vi depois que mostra certinho, assim, o diâmetro de diferença e não é tanto, assim, mas você consegue perceber que é um pouquinho maior na hora que você vai jogar. Mas não senti tanta diferença, assim, nem na hora de que tava jogando Mario Kart. Eu testei o Zelda no portátil também, eu não senti, assim, tanta diferença no tamanho de botão. Mas que nem eu falei, minha mão é pequena, então o Switch padrão já nunca me incomodou nisso, sabe? Não senti tanta diferença, assim. Em relação ao peso, na hora eu senti que ele é bem mais pesado, senti ele consideravelmente mais pesado, o que eu acho que faz sentido na proposta dele, assim, ele já é maior, ele tem uma ventoinha dentro dele, ele já tem uma GPU melhor também, então, né, toda a parada de desempenho dele ia fazer ele ficar mais pesado. Então é uma parada que já tava meio que esperando. Você já jogou no Steam Deck? Não joguei, mas já peguei ele na mão, assim, e tal, e acho que tá num peso próximo do Steam Deck. Acho que o Steam Deck é ainda um pouco mais pesado, mas em comparação com o Switch OLED, eu achei bem mais pesado, assim. Mas eu acho que já até comentei em outro episódio que o peso do Switch OLED nunca me incomodou. E quando eu joguei ali o Switch 2 também não me incomodou, mas bom lembrar que eu joguei partidas esporádicas, né, em pouco tempo lá, então talvez, sei lá, se ficar jogando por horas deitado no sofá, você sinta muito mais do que eu no evento jogando rapidinho. É, porque deitado no sofá você acaba botando a gravidade contra você, né? Tipo, meio que pesa mais. Agora quando você tá jogando, sei lá, em pé ou sentado, pode deixar, tipo, o braço meio encostado e tal. Eu acho que não fica muito pesado, não. Sim. Por isso que a galera fala tanto daquele braço de cama que segura a tela pra você jogar só com um Joy-Con. Eu acho que o Switch foi feito pra isso. Eu já falei. Verdade. Mas assim, eu ia falar que é engraçado porque, apesar de mais pesado e maior, eu senti que ele é mais confortável no geral, assim. O tempo que eu joguei com ele lá, depois no hotel eu joguei um pouquinho com o OLED e eu senti a diferença, assim. Eu queria voltar pro Switch 2, porque eu senti ele mais confortável no portátil. Tipo, mais ergonômico na mão, né? Sim. Achei que, principalmente a textura dele ali e tal, eu achei bem mais confortável. Da hora. O direcional digital, você sentiu diferença? Porque eu acho que pra mim é o pior aspecto, né, do Joy-Con original. Ah, então, eu não senti diferença, não. Pô, triste. Isso é tudo pra vender Pro Controller, na verdade. Caralho, eu não faço a mínima ideia do que é um direcional digital. O que não é o analógico, pô. Ah, o de pad. Isso. Acho que é o mesmo esquema dos botões normais ali. Ele é um pouquinho maior e eu senti que ele não faz tanto barulho quando você clica. O meu OLED, ele faz muito barulho quando eu clico nos botões, assim. Senti que no D-pad ali não é tão dessa forma, assim, que nem no OLED. Nossa, aliás, botões barulhentos pra quem namora alguém com sono leve é terrível. Então, esse é um problema aqui. Fala isso pro controle do Xbox, que é o inferno. Não, Xbox, o controle não dá. Eu não sei se eu tenho mais dúvidas em relação ao Joy-Con. Você tem, cabeça? Eu tenho em relação ao Pro Controller, na verdade. Eu ia passar pra ele. Mas rapidão, só finalizando uma paradinha do Joy-Con, a conexão, né, não é mais por trilho, é por ímã. E aí, como é que foi? Então, eu tava muito curiosa sobre isso, porque na minha cabeça ímã talvez não ia segurar tão bem. Mas, pô, eu achei que segura melhor que o trilho, sabia? Porque o trilho eu sinto que às vezes quando eu coloco e jogo ele no portátil, eu sinto que ele fica sambando um pouquinho. E tem vezes até quando eu
ponho, ele não encaixa tão bem. Sim. Então, isso acontece muito comigo, não sei se eu sou um ogro do caralho, mas, tipo assim, às vezes eu tô jogando e o Joy-Con, ele vai pra cima um pouquinho, tá ligado? Comigo acontece a mesma coisa. Que bom que isso acontece com outras pessoas. E no imã, isso não acontece, ele encaixa muito bem. É até satisfatório, assim, porque ele gruda muito, assim, sabe? E aí você tem um botãozinho atrás que você segura ele, aperta ele bem, e aí você puxa pra tirar. Então, achei que não tem como você tirar sem querer, sabe? Ah, maneiro. Porque eu vi o pessoal meio preocupado que o botão de tirar era muito perto dos botões traseiros ali, né? Mas não, é meio impossível, assim, você tem que literalmente apertar bem e aí puxar, assim, e com força. Então, acho muito difícil sair sem querer. O meu medo era em relação àquele contato, porque ele tem um contato que vai pra fora do console, né? Fico muito cagaço daquele contato quebrar, mas pelo que você tá falando, o imã, ele não sai fácil, né? Não sai fácil, não. E achei engraçado também que você pode colocar os Joy-Cons, tipo, ao contrário, assim. Ah, é? Tipo, imagina o Switch na sua frente, e aí você pode tirar o Joy-Con, aí você tira o outro, você troca eles de lado e vira o Switch de ponta cabeça. Caraca, mas ele funciona? Funciona. Só que ele vira a tela automaticamente, tipo um celular? Então, eu fiz isso só naquela primeira área que ele tava desligado. Então isso eu não pude testar. Mas o próprio cara que tava... Porque cada vez que você ia testar ele, assim, pra tirar foto e tudo mais, ele tava desligado, tinha alguém da Nintendo meio que supervisionando, né? Pra você não enfiar na sua mochila e levar embora. E então, o mesmo cara falou pra mim, tipo, já tentou trocar e virar? E daí eu tentei e funcionou, porque ele grudou. Só não sei se viraria a tela. Caramba. Sim. Que legal isso, maneiro. Olha aí, pô, dá pra... Quer dizer, eu não sei que dá pra fazer isso em relação a gameplay, mas eles propagandearem isso é curioso. Sim. Bom, mas em relação ao Pro Controller, eu achei lindo aquele novo Pro Controller, mas você achou alguma coisa diferente? Como é que ele funciona? Você testou? Sim, testei. Eu achei ele bem mais confortável que o Pro Controller atual, né? O Pro Controller, pra mim, meio que tem a mesma experiência do Joy-Con do OLED. Eu sinto que ele faz muito barulho. E o Pro Controller novo não faz tanto. E os botões dele são maiores. E ele é muito mais confortável, assim. E ele tem botão traseiro, né? Meio que naquela esquema de controles Pro que tem aqueles dois botões traseiros que você consegue meio que clicar ali cuidando do meio, né? E você consegue configurar eles pro botão que você quiser. E, pô, achei muito confortável, assim. Eu joguei o Cyberpunk no Pro Controller. O Hades 2 também jogou no controle. Ah, foda. E os gatilhos são diferentes? Então, não senti, não. Não senti diferença nos gatilhos. Eu só senti que ele treme, tipo, o rumble dele realmente é bem mais potente, só que depende muito do jogo, assim. Não é, ele vai tremer a qualquer momento, é mais com um jogo específico, assim, um momento específico do jogo, né, que vai ter esse recurso. Mas eu fiquei bem impressionada, porque o rumble dele é realmente muito forte, assim. Eu acho que até um pouco mais forte que o do DualSense. Tudo bem que o DualSense é no mesmo esquema, né? Caramba. É em jogos específicos, momentos específicos, e acaba nem usando tanto, assim, né? Mas o sistema de vibração é bem forte. Achei que o Cardoso foi mais responsável agora. Por quê? Porque ele perguntou isso sem antes dar o alerta de gatilho. Ah, mas pelo amor de Deus. Porque assim, uma das poucas coisas que me incomodam no Pro Controller, eu gosto muito desse controle, são os gatilhos. Eu acho os gatilhos meio botãozinho demais e não gatilho maneiro, assim, que você aperta do começo ao fim, assim. Então eu acho meio, sei lá, quando eu vou jogar, sei lá, o Mario Kart da vida, eu não acho ele tão legal. Sim. Apesar do Mario Kart não usar o gatilho. Mas, tipo assim, mesmo qualquer jogo de corrida que você for jogar ali, ele não dá aquela sensação gostosa de você tá, tipo, apertando um acelerador do carro, sabe? Mas bom, uma pena que vai continuar sendo igual. Eu não senti muita diferença, não. Então... Não, tranquilo. Mas, Tainá, em relação à bateria, você sentiu alguma diferença? Eles falaram alguma coisa? Porque assim, você não conseguiu testar muito tempo, né? Então como é que você ia saber quanto dura? Eles falaram sobre isso? Então, basicamente, num evento como esse a gente não conseguia, né, ter noção de bateria e tudo mais, porque eles tinham aquele cabo antifurto e também estavam ligados na tomada pra ficar carregando eternamente, né? Pro console não desligar, o portátil não desligar e tal. Então, no evento em si não tinha como ter noção disso, mas eu participei de uma coletiva com os 3 criadores, né, do Switch 2 e perguntaram sobre, e a resposta deles foi muito vaga, assim, na coletiva. Eles basicamente falaram assim, depende muito de jogo pra jogo, depende muito do usuário também, se ele tá cuidando, o quanto que ele carrega, se não vai deixar viciado. Eles meio que deram uma desviada. Mas um deles deixou escapar, digamos assim, né? Eles não esconder isso também, falando que o Switch 2, ele gasta muito mais energia do que o Switch 1. Mas é... Até pela potência dele e tudo mais, meio que faz sentido. Sim. E aí, depois desse evento, eu achei meio estranho eles não falarem horas na coletiva,
mas alguns dias depois, quando já tava em casa, teve imprensa gringa que teve entrevista sozinha, né, com esses desenvolvedores. Eu só participei da coletiva. E nessas entrevistas individuais, aí eles deram números, né, que basicamente o Switch 2 tem de 2 a 6 horas e meia, o OLED tem de 4 horas e meia a 9 horas, e o Switch 1 também, 4 horas e meia a 9 horas. Então, é uma diferença considerável aí, né? Sim. É meio que a duração um pouco da bateria do Steam Deck, né? É a mesma coisa, assim, dependendo do jogo que você tá rodando, a bateria vai em 2 horas ou vai em 5 horas. É ruim pra quem viaja e leva o videogame pra viajar, sei lá, pega um avião e tal, não sei o quê, mas eu sinto que no dia a dia mesmo, ninguém tem 5 horas pra jogar no portátil, né, gente? Pelo amor de Deus. 2 horas eu acho um pouco preocupante. Mas eu acho que vai depender muito do jogo e de tudo que ele puxar do console, né? Sim, com certeza. E sobre a tela, você sentiu muita diferença, principalmente quando você jogou o Zelda? Você falou que jogou ele no modo portátil, não foi? Joguei ele no portátil e na TV também, no dock. E como é que você sentiu, assim, no portátil? Então, no portátil, ele tava rodando muito bem, só que assim, nesse evento, as pessoas que estavam lá meio que ajudando você, elas não sabiam te dizer se estava em 120 FPS. O único jogo que me confirmaram que tava em 120 FPS no evento era o Metroid. Caramba. Assim, quando a gente tá nesse tipo de evento e tal, é muito difícil você ter uma noção de qual que é o FPS que tá rolando na tela, sabe? Então, o único que eu tive realmente a confirmação que tava 120 era o Metroid. Eu vi alguns jornalistas debatendo depois que o Zelda na dock tava 120 e outros falando que achavam que não, que tava 60. Então, não sei quanto que tava rodando lá. Mas assim, achei o jogo lindíssimo em termos de resolução, de gráfico mesmo. Eu acho que deu uma boa melhorada aos Zeldas. Depois até quando eu cheguei em casa não, né, no hotel, no caso, eu fui dar uma olhada em comparações de imagem e tudo mais, porque eles mandaram B-roll e essas coisas pra gente. Legal. B-roll é basicamente videozinhos de gameplay, né, de jogos do evento, pra você ter uma noção melhor ali, né, do que mudou e tal. E cara, a comparação entre o Zelda Tears ou Breath of the Wild com a versão do Switch 2, parecia que você tava colocando um óculos, porque mudava, tipo, muito, assim, a resolução. Eu senti que a melhora foi muito boa, assim, sabe? Maneiro. Mesmo no YouTube deu pra perceber. Não Sim. sei se você tava assistindo essa parte, Cardoso? Não, eu assisti tudo. Cara, é bem nítido. Eu acho que foi só mais uma evidência de que o Breath of the Wild é o maior milagre dos séculos. Porque esse jogo não é nem de Switch, ele é de Wii U. Assim, falando a olho nu, mas com bastante segurança pela experiência que eu tive com o jogo. Não são novas texturas. São as mesmas com uma resolução melhor. O jogo já é daquele jeito desde 2017. E só que a gente não conseguia ver. É muito impressionante, assim. Eu acho que... Não vi comparações, mas eu fiquei com a sensação de que o caso do Metroid Prime 4 é diferente. Que realmente tem texturas e até modelos diferentes dependendo da versão que você joga, né? No Switch 1 e no Switch 2. Pelo menos assistindo eu fiquei com essa sensação. O contraste do Metroid Prime 4 pra mim foi bizarro, assim. Agora o Zelda, cara, nossa, o jogo já era magnífico. A gente tava jogando ele com 2 graus de miopia, né? Sim, basicamente isso. Não só isso, como eu achei muito engraçado, não sei qual era a parte do jogo que tava lá, mas no Treehouse, quando eles foram mostrar o Breath of the Wild, a primeira coisa que eles foram fazer com o Fast Travel foi ir pra Korok Forest. De birra, assim, tipo, agora vocês vão ver essa porra rodando. Exatamente, cara, foi pensado, foi de caso pensado, porque melhorou muito, né? Bizarro. Sim. Qual era o trecho lá? Era o Grey Plateau? Você podia... Era o início do jogo, aquela ilhazinha inicial. O Tears of the Kingdom só tava lá, jogável. Não tinha o Breath. E provavelmente não estava em português, né? Não, tava em inglês. Cara, eu vou ter que rejogar esses jogos, cara. Só porque vai estar em português e rodando a 60 FPS. Pô, não vejo a hora. Eu tô muito curioso pra saber se eles vão manter a árvore Deku. Seria incrível. E você jogou a Tech Demo lá? Como é que é o nome? Joguei, World Tour. E aí? O que você achou? Pô, ele é legalzinho, mas ser pago meio que quebra as pernas, né? Sim. Ele é literalmente, você tá em cima do Switch 2, né? O teu bonequinho lá. Aí você começa no Joy-Con esquerdo. Aí tem lá uns 2, 3 minigames que você precisa terminar eles com uma pontuação boa pra você ganhar estrelas. E aí, quando você tem uma quantidade específica de estrelas, você parte pra próxima área, que daí é a tela. E aí, basicamente, são minigames em que ele mostra recursos do Switch 2, né? Tipo o mouse, também a diferença de FPS. Tem uns minigames
minigames que é de imagem. Tipo, ele coloca uma imagem que é a 30 FPS e outra 60 e pede pra você adivinhar qual que é qual. Então, ele vai mostrando aos poucos as coisas que o Switch 2 tem. Tem daí uns quiz também, que daí fala curiosidades do Switch 2 e tal. Então, basicamente, é minigame e texto. E aí, você fica andando pelo Switch 2, né? E é basicamente isso, assim. E ele é legal, ele é divertidinho. Eu achei a ideia dele bacana e as curiosidades que ele cita são legais. Eu lembro que um quiz que eu fiz falou que o Switch 2 é o console da Nintendo que tem a maior quantidade de pixels e os menores pixels que eles já fizeram. Então eles têm umas curiosidades legais. Uhum. Só que, pô, isso tinha que ser uma tech demo gratuita que vem com o console. Sim. Eu acho que literalmente um tiro no pé. É um manual interativo, né? É bizarro. Eu sei que eu sou um desgraçado. Quando saiu que ia ser pago, eu pensei, pô, vai ser $60, pô, fala sério. Ou 70 ou 80, né? Sei lá quanto vai ser as coisas agora. Aí eu pensei, pô, os caras viajaram, não sei o quê. Tinha que ser de graça. Pô. Aí depois saiu a notícia que seria $10, tá ligado? Aí eu falei, pô, $10 já dá pra pensar, começar a se divertir com esse negócio. Ele tem uns minigames meio Mario Paint, não tem? De desviar de nave, sim, matar mosquinha. Sim, eu acho que o esquema vai ser alguém comprar e empresta pelo sistema lá de cartucho digital. E é isso. Sim, exatamente. O Cardoso. Eu vou ser o otário que vai comprar e aí empresta pra vocês. Já que você ia comprar, amigo? Mas primeiro eu vou ter que ter toda a minha experiência do meu Welcome Tour do Nintendo Switch 2. Sim. Aí uma coisa que eu lembrei agora, eu vi algumas pessoas que estavam no evento falando que a Nintendo tinha falado que os jogos iam rodar no mínimo a 60 FPS, independente do jogo e tal, mas não é verdade. O Cyberpunk, por exemplo, tava rodando a 40 FPS. Essa foi outra confirmação que eu consegui ter lá. É que assim, FPS, resolução, essas coisas é muito de jogo para jogo. O próprio Split Fiction eu não achei que tava assim visualmente tão legal lá. Não sei em que FPS tava, não consegui confirmar essa informação, mas é muito de jogo a jogo, né? Por exemplo, o Metroid tava lindíssimo, tava 120 FPS, mas deu pra perceber que eles, né, provavelmente fizeram uma demo específica ali pro evento, tiveram todo o cuidado e tal pra entregar esse jogo dessa forma. Então vai muito de caso a caso. Pois né? é. Eu sei que faz diferença, principalmente em jogos de reflexo e resposta mais rápida, assim, mas pra mim, estando de 24, pelo menos 24 FPS, eu já tô mais que feliz. Não, peraí, pô. Aí também, caralho, Marcelo. 24 FPS no videogame? Pô, Ocarina roda 24. Pô, mas o Ocarina tem 30 anos, cara. E eu tenho quanto, velho? 200 já, pelo jeito, né? Porque se rodar em stop motion, tu vai estar gostando. A minha opinião sobre mais de 60 FPS é que você não precisa, a não ser que você esteja jogando competitivamente. Então, tipo assim, se for um Street Fighter no competitivo, beleza. Se for um Valorant, sei lá, qualquer merda desses jogos da Riot aí, beleza. Agora, se for pra jogar, tipo, jogos single player e tal, eu acho que 120 FPS é meio... Não precisa, sabe? Tipo, eu acho meio besta. E um Smash Bros pegado, Cardoso, sem itens. Então, mas aí é competitivo. Gostei que você não fez pouco do esporte. Não, o Smash Bros é foda, pô. Mas, Tainá, você tava falando aí do Metroid, eu tenho curiosidade, assim, você chegou a jogar ele no modo mouse? Sim, joguei ele no modo mouse e, pô, foi aí que eu me apaixonei pelo mouse, basicamente. Eu já tinha jogado o Dragon Drive antes e achado muito divertido, mas quando eu joguei o Metroid com o mouse, eu falei, eu não vou conseguir jogar esse jogo de outra forma sem ser com esse mouse. Foi aí que realmente me pegou, assim. Pô, eu achei que a sensibilidade dele tava muito boa, não podia acessar a configuração nem nada. Que nem eu falei, tinha um orientador em cada stand. E essas pessoas são contratadas, não são, da Nintendo nem nada disso. Então, ele só tem as informações básicas, então o que você perguntar e pedir pra fazer, basicamente eles não têm informação. E também eles não podem tirar, né, e entrar em telas de configuração que eles não estão autorizados a mostrar pra gente. Então, não pude muito além disso, mas uma coisa que eu achei muito legal é que você, por exemplo, eu pensei que pra você alternar entre o modo mouse e jogar normal, né, tinha que ter uma configuração no menu. Mas não, é só você literalmente girar o pulso, que você vai pro mouse, ou caso você encheu o saco, depois volta e joga normal. Caramba, que legal. Sim, é tipo, totalmente orgânico, eu achei muito irado, eu fiquei o tempo todo assim, eu acho que o cara me achou uma maluca, porque eu fiquei o tempo todo alternando, assim, uma hora. Só pra testar, né, ver se funciona direito. E, pô, eu achei muito legal, assim, pô, matar um chefão com o mouse ali, atirando caçamos, eu achei, assim, mágico, eu achei que funcionou muito bem. E você joga com os dois Joy-Con na mesa, ou você joga com um na mão e outro como mouse? Um você joga na mão normal, e o outro você põe na mesa pra mouse, ou na sua perna também, entendi, né, mas ali, nesse stand em específico, não tinha cadeira, ele era de pé, então nessa hora eu não consegui testar muito na calça, foi mais na mesa ali
que eles montaram, né? Inclusive, eles falaram lá que o mouse, ele funciona basicamente em qualquer superfície plana, só que no evento específico tava meio que com um tecidinho ali, não era de fato uma mesa a mesa, assim, sabe? Tava meio que com um mousepad, digamos assim, não era bem mousepad, mas era um tecidinho, sabe? E achei isso curioso, eu fiquei pensando se funcionaria numa superfície mais plana, assim, e tal. Tipo assim, às vezes até no braço do sofá, sei lá, né? Esquisito. Sim, eu acredito que sim, eu acho que se funciona na calça, em qualquer, basicamente, tecido ali que cause um atrito, né? Uma aderência, eu acho que deve funcionar, assim. Não me imagino jogando nem no braço do sofá, nem na minha coxa, porque a Mu não vai deixar, ela vai começar a dar um tapa no Joy-Con. E o combate do Metroid Prime 4, ele tá no mesmo esquema do Metroid Prime 1 Remaster lá? Eles mudaram alguma coisa? Como é que você se sentiu? Tá no mesmo esquema, assim, eu senti uma experiência muito nostálgica, é literalmente um Metroid Prime, assim, e era o trecho inicial do jogo, ele tava basicamente, você avançava por uma areazinha, meio que num tutorial, ele mostrava como você virava Morph Ball e tal, matava alguns monstros aqui e você acabava num chefão. Era literalmente um trechinho curto pra você só pegar ali as mecânicas principais, o scanner, né, esse tipo de coisa e tal, os puzzlezinhos de ficar tirando, e foi literalmente uma amostrazinha, assim. Não deu muito pra ver em termos de história do jogo, assim, mas deu pra ver a pegada dele, ele tá totalmente Metroid Prime, assim. Quem gosta da franquia vai adorar, assim. Pô, maneiro. Eu tenho uma curiosidade que o jogo, o 1 e o 2, né? Eles tinham mira automática porque você não usava o C pra mirar. Você usava o C pra trocar de tipo de tiro. E aí saiu o Metroid Prime 3 e eles aproveitaram o pointer do emote pra fazer como mira. E aí eu fiquei pensando, quando você joga com o mouse, você ainda tem a opção de travar a mira? Tem sim. Ele dá uma ajudinha ali, uma assistência de mira, caso você queira, né? Que é basicamente apertar o botão, se não me engano, eu acho que é o L. Que daí ele puxa a tua mirazinha ali só pra travar no inimigo. Sim, eu quero a mira. Muito obrigado. Cara, o cara mais preguiçoso do planeta Terra. Bom, acho que de Metroid Prime 4 é isso. Tá aí, eu queria perguntar sobre o Mario Kart World. Você conseguiu testar o modo Free Roam, modo livre lá? Então, no evento dava pra você testar esse modo na área do novo modo lá, que eles juntavam a gente do Battle Royale lá. Então você tinha literalmente, sei lá, 1 ou 2 minutinhos pra olhar essa área. E tava vazia, assim, não tinha muita coisa pra fazer, sabe? Tanto que eu achei esquisito. Eu fiquei, pô, vai ser assim mesmo e tal. Eu não achei nada pra fazer. E aí, depois do evento, eu fui ver uma entrevista de um gringo que ele falou justamente isso pra um dos chefões lá da Nintendo, esqueci o nome dele agora, o vice-presidente de produto, um bagulho assim. E ele falou assim, então, realmente não tinha nada pra você achar no free roam ali do evento, mas fiquem de olho no Direct, porque no Direct revelaremos o que terá de conteúdo. Meteu essa, então. Ele meteu essa. Mas não tinha nada. Eu andei pra tudo quanto é lado e foi só ficar andando pros lados mesmo, assim. Não achei muita coisa, não. Quando o Cardoso falou que eles mostraram muito do Mario Kart no Treehouse, e lógico, vendo da demo que a gente tinha, realmente pareceu que eles mostraram muito, mas eu fiquei pensando justamente isso. Se eles estão confortáveis de passar tanto tempo jogando isso e ainda tem um Direct anunciado, volta na questão do... A Nintendo deu uma declaração que pro público ela caiu bem mal, né? Que era aquela de justificar o preço falando, tem coisa demais no jogo. Joga que vocês vão ver que vale $80. Que é o que nenhum jogador quer ouvir, mas mostra uma confiança muito grande na quantidade de conteúdo que tem no jogo, né? Porque a última vez que a Nintendo deu uma declaração desse tipo foi sobre os $70 de Tears of the Kingdom. E no fim tinha um terceiro mapa do tamanho da superfície, fora os zilhões de horas de conteúdo do jogo em si. Então, cara, esse Direct vem coisa aí, hein, Cardoso? Eles não mostraram muita coisa, não. Mas é porque, Marcelos, eles mostraram muito, mas ainda tem muito mais. Porque ele é o Mario Kart World, não é o Mario Kart Marechal Hermes, é o Mario Kart pelo mundo inteiro. Cara, eles vão mostrar um modo história todo focado na vaquinha. Pô, tomara. Nossa, seria incrível. Eu acabei de ver um vídeo dela balançando as tetas e eu achei impressionante. Vocês viram esse vídeo? Não vi. Mas, cara, eu joguei ela na motoquinha e, mano, só de ver a bundinha dela ali, cara, eu fiquei, mano, fofura demais. Ela tem alguma roupa? Você conseguiu pegar hambúrguer ou não? Não tinha roupa, não. É só isso que a gente precisa, tá ligado? Não é muito difícil. Cara, se tiver pra cada mapa a vaquinha também tiver variação de roupa. Não pode ser só Mario, Luigi, Peach, não. Se a vaquinha tiver uma roupa pro hambúrguer de cada mundo do jogo, velho, $80 é pouco. Sim. Ô, Marcelo, você quer perguntar alguma coisa sobre o Mario Kart? Eu só queria perguntar se a Thay conseguiu testar o grind e o wall jump, né? Porque tem como você ficar em duas rodas, né? Tipo o grind de skate mesmo, e pular na parede. Pareceu muito legal assistindo.
ouvindo, mas eu não sei se jogando ela achou que isso fez muita diferença. Então, o grind, meio que você não precisa pular no corrimão nem nada, você só basicamente passa em cima e ele vai automático. E ele faz o grind automático daí. E o wall jump é meio que como funciona já no 8 Deluxe, que tem as pistas que tem já, né, pra você andar na lateral, assim, da parede e tudo mais. É no mesmo esquema, assim. Você tem que ir pelo caminho certo, pegar o boost certo, a rampa certa, que você acaba indo pra parede e fazendo esse tipo de manobra, assim. É muito intuitivo, é muito caótico também, porque você tem que pensar rápido e pra fazer essas coisas. Mas uma coisa que eu percebi muito nas pistas é que elas têm muitas possibilidades, assim. Em muitas corridas lá, por exemplo, dá pra você ir ou pela parte de baixo e literalmente só em corrimões na parte de cima, ou ir pela parede, ou ir pela água, e você também pode ir por uma outra área que, tipo, tá escondida. Então é assim, achei puro caos, achei uma delícia. Inclusive, falando em caos, o que eu mais gostei foi o modo do Battle Royale, porque, pô, eu acho que eu nunca joguei um Mario Kart tão caótico. Isso que eu jogava Mario Kart DS contra japoneses, que era uma doideira. É 24 jogadores juntos, e é muita coisa acontecendo, assim. Teve uma volta que eu tava em primeiro lugar, e na seguinte eu tava em 12º e eu fui eliminado. Então, tipo, é o Mario Kart, assim, na sua essência mais pura, e eu achei incrível, assim. Eu joguei acho que umas 4 partidas, eu ficava voltando pra aquela área, porque eu achei maravilhoso esse modo. Tô puto desde já. Bom, e o tão esperado e maravilhoso Donkey Kong Bonanza? Como é que você se sentiu jogando? Como é que foi a sua experiência? Ele é, tipo, tem liberdade infinita? Como é que funciona? Então, esse Bonanza, eu acho que provavelmente ele é diferente de todos os outros Donkey Kong em 3D. E eu achei ele genial, porque ele é bem simples, você tem que quebrar o cenário em busca de bananas gigantes. E o que eu achei genial sobre ele é que basicamente você vai moldando o level design, então tem muita área escondida no jogo. Tipo, muito, muito mesmo. Você pode estar literalmente, sei lá, no meio de um campo, e aí você começa a pular e cavar buraco. Aí você acha uma caverna escondida com água que te leva pra uma outra área completamente diferente, que vai ter uma banana ou alguma outra coisa, tipo ouro e tal, pra você coletar. Pô, você literalmente tem um playground na sua mão em que você, com um soco, só, tipo, macetando a parede, você consegue descobrir novas áreas, assim. Eu achei fantástico, achei relaxante, inclusive, porque é só você ficar dando porrada por tudo quanto é lado. E tanto que eu tive que jogar 2 vezes a demo, porque na primeira vez eu só fiquei socando tudo e aí não consegui terminar, porque ela era por tempo. Aí eu tive que fazer de novo, aí fiz de novo pra chegar no final focando um pouquinho mais pra chegar lá onde tinha que chegar. E tem como você, tipo, zerar o mapa? Tem. Quebrar tudo a ponto do mapa parar de existir? Tem sim. Teve uma parte ali que eu literalmente, tipo, quebrei tudo, só sobrou, porque tem algumas texturas que consegue quebrar, né? Senão você meio que fica no nada. Então, quando você quebra tudo ali, você fica só um esqueletinho do mapa, basicamente. Caramba. E é muito bom que o DK, ele meio que gruda e sobe qualquer coisa. Meio que o Zelda Breath of the Wild, só que sem a estamina. Então você pode escalar quanto você quiser. Então, tipo, é muito gostosinho, assim. Tipo, pô, só você ir quebrando os cenários, procurando coisa. E ele é muito maleável, assim, sabe? Tipo, a exploração dele é muito gostosa. E, sério, eu fiquei muito encantada. É um jogo, assim, que dá pra você desligar o cérebro e, tipo, se perder nele, assim, sabe? Só focar nele. Tirar um tempo só pra ficar nele, assim. Sério, eu achei muito, muito bom. Eu fiquei bem surpresa, inclusive. Eu tava meio que esperando um Donkey Kong 64-2, mas, pô, fiquei bem surpresa. Achei muito massa. Da hora. Você achou que, tipo assim, já conversou sobre isso, né? Que ele parece um pouco Mario Odyssey, mas tu acha que ele parece uma sequência do Mario Odyssey? Cara, eu diria que não, porque, assim, o Mario e o Donkey Kong são personagens muito diferentes. E deu pra perceber que eles querem pegar a essência do Donkey Kong e colocar no jogo, sabe? Eu acho que é muito mais uma experiência 3D voltada pro DK, assim. O que eu acho que cai como uma luva, sabe? Eu achei... Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora. Cada vez que você quebra, cada soco que você dá, treme o controle. Então você sente ali cada pancada que você dá e é muito satisfatório. Foda. Sério. Maneiro. E eu sinto muito que eles estão pegando a essência do DK pra colocar no jogo. Então eu não vi muito como um Odyssey parte 2. Eu vi mais como uma experiência completamente diferente do DK, assim. Pô, que legal. Vocês ficaram sabendo do leak da Nintendo Coreia? Ah, tá. Como é que é o nome dela, gente? Pauline. Isso, da Pauline, né? Ah, a Pauline aparece, né? É, assim. Isso mexe com a timeline de Mario, meu amigo. Ah, não. Lá vem. No jogo, tem um pedregulho roxo que fica no ombro do Donkey Kong, né? Isso, qualquer trailer, qualquer gameplay, é fácil de reparar isso. E tem uma versão da arte de capa que no site da Nintendo coreana tava lá disponível, quando os caras se ligaram, trocaram, só que aí já era tarde demais, né? E nessa versão, em vez da pedra roxa, é a Pauline criança no ombro do DK. E, Cardoso, isso mexe com a timeline, né? Não vamos negar. Que timeline aqui, cara? Pelo amor de Deus. Cara, o primeiro jogo de Donkey Kong que
o Mario nem se chamava Mario, que é aquele de fliperama, né? Literalmente Donkey Kong, que o Mario era o Jumpman. Não é a Pict que tá do lado do Donkey Kong, é a Pauline. Então, ó, vai mostrar as origens da ligação entre a cantora e o macaco. Isso é muito incrível. Beleza. Bom, quer falar mais uma coisa do Donkey Kong? Não, Acho que é isso. Tá bom, e aí, um jogo que você falou muito aí, e que a gente não aprofundou nele, eu quero saber o que você achou do maravilhoso Dragon Drive. O que você achou do jogo? Pô, achei muito divertido. Eu achei que é Prime Switch Sports, assim. Eu achei muito bom mesmo. E, que nem eu falei, eu literalmente me empolguei pra caramba. Eu comecei a ficar com calor lá no frio de Nova York, só jogando o jogo, porque, pô, ele é muito legal. Você usa os dois mouses virados pra baixo, e você literalmente, né, é um personagem numa cadeira de rodas, então, quando você puxa o mouse pra trás, você mexe na roda da cadeira. Então, é assim que você vai andar ali e tudo mais. Pra frear é nos botões, não é mexendo o mouse, é literalmente nos botões, mas pra ir pra frente e pra trás, basicamente você tem que ficar esticando o braço, né? E uma coisa que eu achei um pouquinho ruim é que, assim, se você esticar o mouse numa distância, assim, maior, mais assim pra frente, esticando literalmente o braço, você consegue ir mais rápido. Só que, assim, eu acho que em casa você não vai ter uma superfície plana tão grande pra você poder fazer isso, sabe? Então eu acho que isso pode limitar alguns jogadores que, enfim, não vai botar literalmente uma mesa gigantesca na sua frente pra jogar, né? Vai jogar na calça, por exemplo. E esse jogo só funciona assim, né? Só funciona no modo mouse. Sim, é só no modo mouse, é voltado pra isso. E aí, segue as mecânicas de basquete do Switch Sports, que você tem que levantar o braço e fazer a cesta. E aí você também tem que tocar pro seu coleguinha. Caraca, é muito doido. Sim, é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, sabe? E eu achei também muito foda que ele também é inclusivo, né? Pô, eu tenho um amigo que ele é PCD e ele falou que literalmente ficou muito emocionado quando ele viu o anúncio desse jogo. Que foda. Sim, eu achei muito foda, só que tem um porém. Eu perguntei também pra Romina se eles teriam, né, controles de acessibilidade pra pessoas PCD, por exemplo, pra poderem jogar esse jogo, né? Já que ele é inclusivo e tudo mais. E a resposta, como eu falei antes, foi negativa, né? Não vai ter acessórios e dessas coisas. O que eu achei que bacana. Que, né, é um pouco desanimador. Super legal. Ou seja, pegaram a pauta pra fazer um jogo usando a porra do mouse, mas não querem atender as pessoas. Sim. Que, né? Isso é um pouco triste. Enfim. Sim. E, cara, e se a pessoa tá... Vamos supor não, vai acontecer uma hora ou outra. Sai um Switch 2 Lite, que você não destaca os Joy-Cons e que não tem dock. Como que a pessoa vai jogar esse jogo? Não vai? Não vai. Pô, maluquice, velho. Até o Skyward Sword a galera deu um jeito, horroroso, mas deram um jeito. Nossa, esse jogo todo é horroroso, né? Convenhamos. Bom, mas vamos falar um pouco sobre as nossas impressões finais, né? Tainá, tu acha que, assim, a empolgação... A gente falou um pouco disso no começo do episódio, né? Mas você acha que, tipo, o preço vai dar uma desanimada nesse primeiro ano do Switch? Você acha que a galera talvez não pegue o Nintendo Switch 2 agora por causa do preço? Então, de modo geral, e até pelo posicionamento da Nintendo, como eu falei, a Romina, ela muito focou no lance de deixar o Switch 1 ainda relevante. Então, o Metroid, por exemplo, ainda vai sair pro Switch 1, né? Não vai ser exclusivo de Switch 2. Então, eu acho que, assim, pegar logo de cara em preço de lançamento, eu acho que pro gamer brasileiro não vai valer a pena, assim. Porque ele não vai chegar barato aqui, né? Vamos ser realistas. Sim. Eu acho que, de cara, eu acho que não vale tanto a pena, sabe? Eu acho que quando tiver um catálogo maior de exclusivos, né? Eu acho que também vai muito... Depende muito do jogador, no sentido de valer a pena, né? Se for alguém que, pô, preciso muito jogar o Donkey Kong, senão eu vou morrer e é, sei lá, meu personagem favorito do Mario, porque não sei o quê. Aí vai da pessoa analisar se vale a pena comprar um console novo pra jogar um jogo que ela quer muito, né? Por exemplo, eu compraria um console, o Switch 2 em lançamento, se tivesse um Zelda novo, porque eu sou muito fã de Zelda, minha franquia favorita. É a franquia que eu cometeria loucuras, sabe? Mas vendo o line-up, por enquanto eu estou de boa e eu gostei muito do mouse. Então você não vai pegar esse ano, então? Então, se depender de mim, do meu bolso, não. Mas eu gostei muito do mouse. Honestamente, eu não consigo imaginar jogando Metroid sem ele. Eu quero muito jogar ele inteiro com o mouse. Acho que a única coisa que me faria pegar o Switch 2 seria o mouse mesmo. Só que, de novo, é uma mecânica que nem todo jogo vai usar, né? Vai ser jogos específicos que vão poder usar esse jogo. Então, não sei se também seria um motivo, assim, tão forte pra você pegar um console novo. E também tem um lado de que ele tem uma potência muito maior, né? Sim. Ele vai rodar Elden Ring, por exemplo. Ele vai rodar jogos muito maiores. Nossa, é muito doido isso. Sim, então também vai da pessoa analisar isso. Os third parties também vão chegar mais, né? Vai ter mais jogos. Isso também é um ponto positivo. Então eu acho que vai de cada um analisar o que você quer pro console, sabe? Eu confesso que, assim, achei ele muito mais confortável o Switch 1. Eu acho que eu trocaria ele se eu fosse rica. Se eu fosse herdeira, eu trocaria no lançamento. Só que analisando todo o cenário e tudo mais, eu acho que eu estaria de boa com o meu OLED por enquanto. Até, eventualmente,
finalmente, né, o preço do Switch 2 dá uma estabilizada, uma diminuída. Justo. E você, Marcelo? Cara, falei no começo do episódio, né? Eu não teria condições nem se, sei lá, eu tava chutando 350, 400 dólares e já seria totalmente inviável. Mas, notícias recentes, né? O Lula 3 liberou o saque da FGTS pra modalidade saque aniversário pro meio desse ano. E, cara, eu sou um fudido, né? Eu sou um desgraçado. Porque eu tenho 9 anos de CLT com o FGTS bloqueado, que é um dinheiro que eu preciso investir e deixar ele quieto em algum lugar pra, se eu quiser sonhar em um dia sair do aluguel. E eu já tô... mas o timing é tão providencial. Me impeçam, me acorrentem na minha cama, por favor. Não, você vai comprar o Nintendo Switch 2 no lançamento. Tá todo mundo já percebendo já. Cara, no lançamento não. Que eu vou comprar, eu sei que uma hora ou outra eu vou. Se eu conseguir sobreviver ao primeiro ano, eu vou economizar pelo menos uns 1.500 aí. Eu tô nessa também. E eu penso muito também que o Switch 2, basicamente, ele quer manter o que o Switch 1 tem, só que melhorado. E eu penso muito que quando eu pegar um Switch 2, eu acho que eu vou acabar vendendo meu OLED pra investir no 2, assim. Eu acho que essa seria um caminho que valeria a pena pra mim, talvez, pegar nesse ano ainda. Porque eles querem manter tudo que deu certo no 1, só que melhorar. Eles literalmente falaram que querem que essa seja a experiência definitiva do Switch. Então, eu acho que um caminho que valeria a pena pra mim seria me desfazer do 1 pra ter o 2. Cara, sabe o que vai me doer? Pensando agora? Olha que engraçado. Não vai me doer o Mario Kart nem o Donkey Kong num primeiro momento. Eu deixo no backlog. Mas vai me doer jogar a versão, entre aspas, piorada de Pokémon Legends e Metroid Prime 4. Eu acho que nessa hora eu vou sentir, porra, eu preciso de um Switch 2. Fala, Cardoso. Fala, você vai comprar, né? Pode falar. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu passei os últimos 2 anos juntando dinheiro pra poder comprar o Nintendo Switch 2 no lançamento, tá? Então eu já estou com o dinheiro do Switch 2 já, tipo, guardado, bonitinho lá e tal, não sei o quê. Mas, como rolou toda essa coisa do tarifaço e não sei o quê, eu tô esperando eles lançarem a pré-venda do Switch 2 lá nos Estados Unidos pra ver se eu vou ser contemplado ainda, né? Porque eu me inscrevi lá naquele... Não sei se você viu isso, Tainá. Eles fizeram um negócio que, tipo, você tinha que ter uma conta da Nintendo movimentada nos últimos 6 meses, não sei o quê, pra conseguir fazer a pré-order. Você viu isso? Não vi, mas é bem cara da Nintendo. Pois é. E aí eu me inscrevi lá e tô esperando, tipo assim, mas o que eu vou fazer é aquilo, eu vou, tipo, mandar pra uma box nos Estados Unidos, e aí se eu for lá em algum momento esse ano, eu vou pegar, porque o preço aqui no Brasil eu acho que vai ser meio inviável, sendo bem sincero. Mas eu tô nem aí, eu vou pegar esse ano mesmo e eu quero que se foda. Aí eu termino o ano com Cardoso falando... Pô, não deu pro GTA 6, hein? Donkey Kong Bonanza é o GOT. Exatamente, é o GOT, não tem como. Cara, infelizmente eu tô completamente entregue pra esse console, assim, tudo que eu vi, tirando o mouse, tudo que eu vi eu achei incrível, maravilhoso, e eu quero ele agora, na minha mesa. Cara, é muito impressionante, eu amo a dinâmica desse podcast. Quando o Cardoso e o Dan começaram a me chavecar, o que mais me encheu os olhos foi justamente isso, que a Tainá passou um episódio inteiro eu falando, cara, é tudo uma merda, a única coisa boa é o mouse. E aí termina com o Cardoso falando, não, é tudo incrível, só o mouse que é um lixo absoluto. A gente se complementa, pô. Isso que é importante. É bom demais. Bom, mas eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que a gente passou por tudo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que valorizar o trampo da Tainá é uma oportunidade rara, se não única, um podcast independente tá com comentários diretos sobre o conteúdo lá, só claro que isso não é por causa do Up, né? E eu acho que é legal a Tainá convidar a galera pra ver o resultado disso, né? No Jovem Nerd, no material que ela produziu. Sim, sim. Olha, antes da Tainá falar, eu só queria dizer que essa bancada aqui é a bancada que todo mundo já passou pelo Jovem Nerd, né? Então... É verdade. Tá tudo safe. De alguma maneira, todos nós já passamos pelo Jovem Nerd. Isso é verdade. Vai lá, então. Vai lá. Não, mas quem quiser conferir como foi minha cobertura, tem muito texto no site Jovem Nerd, jovemnerd.com.br. Só jogar Switch 2 na barrinha de busca, gente, que vocês vão literalmente ver tudo. Tem também impressões minhas separadas do Donkey Kong novo, do Metroid e do Mario Kart. E também tem alguns vídeos que a gente soltou no Instagram, que são mais comparações de design mesmo, e minhas impressões gerais do Switch 2, meio que num compiladão, um resumão, assim. Mas conto aí com o prestígio de vocês como
diz meu grande amigo Marcelo Vinícius. Boa. Mas bom, acho que é isso, né? Falamos de tudo, falamos dos jogos, falamos da impressão da Tainá, de todo o evento, de tudo como é que rolou, de como é que foram o teste dela, de como é que foi testar o console em primeira mão. Eu acho que a gente passou por tudo, assim. Eu acho que foi uma segunda parte muito interessante pra aquele primeiro que a gente fez, porque eu acho que aquele primeiro que a gente fez, a gente terminou com mais pergunta do que resposta, né, Marcelo? Não só isso, mas foi no dia que os jogos e o console foram apresentados, então a gente tava no calor do momento, né? Muita coisa aconteceu, é impressionante tanto de coisa que pode acontecer nesse raio dessa indústria em 7 dias, e agora, não vou dizer que eu tô menos empolgado, muito pelo contrário, mas acho que esse episódio deu uma visão mais lúcida, dá pra falar assim, da coisa toda. Além, claro, da oportunidade exclusiva não, porque zilhões de pessoas jogaram em Nova York, mas a oportunidade única aqui no Up de ter impressões em loco, né? É isso. E tinha muito brasileiro lá, tinha muito jornalista e influenciador brasileiro lá pra testar, o que eu achei muito legal, porque assim, no lançamento do Switch 1 tinha só 2 brasileiros, tinha um veículo e alguém que foi por conta própria, que é inclusive o Igor Andrade, que atualmente é o assessor da Nintendo. Foi literalmente 2 pessoas brasileiras no lançamento do Switch 1. Lançamento não, né? No evento de lançamento e tal. E agora, eu acho que, se eu não me engano, se a matemática não me falhou comigo, tinha 18 brasileiros lá cobrindo. E, cara, isso é muito grande, assim. E eu espero que essa presença brasileira também num evento desse ajude a reforçar, né? Também mais jogos localizados, eles pensarem mais nos preços aqui, olharem mais pra gente, né? Exatamente. Mas sabe como é que a Nintendo pode fazer isso, Tainá? Como? Mandando um Nintendo Switch 2 aqui pra casa. Pô, seria incrível. Não faz sentido? Manda pra mim, você já tem o dinheiro do Switch 2, tá? Manda pra mim, eu não tenho. Olha aí. Amiga, tu acha que quando chegar o lançamento, o Jovem Nerd não vai falar assim? Tainá, pro seu trabalho é bom você ter o Nintendo Switch 2, toma. Pô, pelo amor de Deus, né? E aí, ó o que a Tainá resgatou, os primórdios da jornada de Igor Andrade. Caraca, o Igor, ele é realmente o cara certo pro emprego certo, né? Impressionante. Sim. Porque ele é o maior nintendista que eu já vi em toda a minha vida. Não, ele viajou, gente. A gente foi de avião juntos, né? Todo mundo. E ele foi literalmente vestido de camisa do Mario, assim. Ele veste a camisa da empresa. Incrível. Assim. Literalmente. Muito foda. Ele vai ver esse episódio e vai falar, não tem como Marcelo Vinícius se endividar por conta desse console. Ele merece um Switch 2 nesse momento. Tá certo. Bom, acho que a gente passou por tudo, falamos tudo. Queria agradecer muito a Tainá por ter trazido todas essas informações pra gente. Eu acho que foi muito esclarecedor aí pra quem tem essas dúvidas de como é que é uma experiência de uma pessoa que de fato jogou o console nesse evento aí da Nintendo. Então, muito obrigado, Tainá. E é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Muito obrigado, Tainá. Então, acho que só agradecer o pessoal do Grupo Secreto também. Estavam muito curiosos e mandaram muitas perguntas legais, né? Que a gente conseguiu cobrir tudo aqui. Então, só agradecer o pessoal lá também que mandou os comentários, dúvidas, que o coração deles quis falar sobre o Switch 2, basicamente. Boa. Obrigado por serem curiosos. Então é isso, galera. Vamos nessa. Até semana que vem. Um beijo e tchau. Falou. Valeu. Forte abraço. $80 é pouco pela vaquinha. Adeus.